A segunda coisa é falar sobre as emoções. Vou falar rapidamente sobre as emoções, tá certo? A primeira emoção que a gente precisa conversar é a alegria. Essa é a primeira emoção, é a emoção que todo mundo quer sentir, né? É uma emoção considerada positiva, né? De certo modo, é a única emoção, na verdade, considerada positiva do leque de emoções que a gente tem. É uma emoção que a gente sente quando nós sentimos prazer, quando nós sentimos entusiasmo, né? E quando nós temos, às vezes, também um autoconceito positivo, quando nós pensamos de uma maneira mais positiva sobre nós mesmos. A segunda emoção é a tristeza, né? A tristeza, nós normalmente sentimos ela quando estamos perante perdas, né? Podem ser perdas emocionais, tá? Por exemplo, que nem eu disse, do luto da infância, do luto da adolescência, coisas assim. Podem ser perdas materiais, tá? Perder objetos, perder coisas mesmo, né? Ficar sem algo. Perdas de oportunidades, perdas de alguma pessoa também, né? Uma pessoa querida, certo? A tristeza, ela pode durar mais ou menos aí de 10 minutos a dias, né? Ela é uma emoção normalmente que dura mais do que as outras são emoções mais breves, né? Ela é uma emoção considerada passiva, né? A pessoa fica mais retraída, ela é incapacitante, né? Debilitante, né? De certa maneira, onde a pessoa então fica nessa passividade, ela se encolhe mais, fica mais com ela, né? E normalmente pode acontecer quando a pessoa tem um autoconceito muito negativo dela mesma, porque ela começa a se culpar das coisas, né? Ela fica pensando mal dela mesma. Só que a tristeza, todas as emoções, né? Apesar de só existir uma positiva, que seria a alegria, todas as outras emoções consideradas também negativas, elas têm uma função, né? E a função da tristeza basicamente é para reflexão, né? É para que nós possamos assim poder acalmar, então ficar mais quietos, mais tranquilos, né? E refletir sobre as situações. Refletir sobre os acontecimentos, sobre o porquê aquilo aconteceu, como que a gente poderia fazer diferente. Refletir sobre coisas do passado, aquela saudade de lembrar das lembranças boas e coisas assim, dando aquela saudade que é relacionada um pouco com uma tristeza de certo modo. A tristeza, normalmente, né, isso quando a gente pergunta às vezes para alguns clientes, né, pacientes, tipo, nossa, como você estava se sentindo naquele momento, pode ser falada, né, de certo modo, com outras palavras, né, mas todas no mesmo espectro da tristeza. Então assim, a pessoa pode falar, fiquei triste, pode falar, nossa, eu fiquei meio para baixo, né, estava me sentindo sozinho, desapontado, infeliz, né. Essas são outras palavras que podem ser definidas dentro da emoção da tristeza, né, como também chateado. Essa é a mais comum, que é estava chateado ou para baixo. A terceira emoção que a gente vai falar é o desgosto. O desgosto também é uma emoção considerada negativa e ela acontece normalmente quando nós temos uma aversão a algo, quando nós temos repulsa a algo. Então é quando às vezes acontece alguma coisa ou estamos perante algum objeto, alguma coisa assim que causa uma repulsa, ou nós vemos muitas vezes um comportamento, né, um comportamento de outra pessoa ou de alguma coisa que causa uma aversão, que aquele comportamento normalmente quebra regras internas. Então ela é baseada dentro de regras internas que nós temos sobre o funcionamento do mundo, certo? Como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam agir. Quando essas regras às vezes são quebradas, nós sentimos uma aversão, uma repulsa, de certo modo. Por exemplo, quando pessoas às vezes cometem atos assim, genocídios, né, matam um monte de gente, sei lá, joga cachorrinho no rio, né, coisas assim, nós sentimos uma repulsa pelo comportamento daquela pessoa porque muitas vezes consideramos aquilo inaceitável. E o desgosto, ele, querendo ou não, ele é muito cultural, né, porque pensando assim na questão do desgosto, dessa aversão por comida, né, comidas que são, né, consumidas em alguns outros países orientais, por exemplo, tipo insetos, coisas assim, para eles lá, ok, é normal. Para nós, a maioria das pessoas já sente uma repulsa aquilo, uma aversão, né? Então ela é uma coisa que pode ser cultural, mas basicamente são nossas regras internas
que quando elas são quebradas, baseadas no comportamento alheio ou algum objeto, alguma coisa assim, causa isso. Essa causa o desgosto. Só que ela tem a função, assim como a tristeza, a função do desgosto na questão evolutiva, né, de certo modo, é basicamente para proteção. Né? É quando a gente, de certo modo, veria alguma coisa que poderia nos causar mal, né? E a gente tem uma repulsa, tem uma emoção de desgosto, né? Para que a gente não consuma ou não se envolva naquilo, né? E não nos cause mal. O desgosto, assim como a tristeza, podem ter outras palavras que as pessoas podem falar. Então a pessoa vai falar desgosto, sentir nojo, sentir menosprezo. Né? Só que o menosprezo aí, às vezes, ele inclui também uma coisa de sentir um pouco superior a outra pessoa que cometeu o ato. A outra emoção que vamos falar é a raiva. A raiva, tá? Primeiro, assim, você vai entender um pouquinho depois porque eu tô falando de cada emoção, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, assim, a raiva, né, ela é considerada uma emoção perigosa, uma das emoções mais perigosas de sentir, porque as pessoas podem perder o controle, tá, com a raiva. E perder esse controle, tipo, nossa, mas... E se justificar por conta disso, né? Falar, tipo, nossa, mas eu fiz aquilo porque eu tava com muita raiva. E às vezes as pessoas até entendem isso, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, entendi, você tava com muita raiva. É por isso que você fez aquilo. Então, tipo, ela é mais compreendida de certo modo. Né? Tá. E ela, por exemplo, né, ela acontece por quê? Porque quando nós sentimos uma certa ameaça física ou mental. Ela acontece também, assim como o desgosto, quando nossas regras internas de como as coisas devem funcionar são quebradas. Então, por exemplo, valores morais, né, injustiça, como nos sentimos injustiçados, ou quando achamos que outra pessoa, alguém foi injustiçada, né, nós podemos sentir essa raiva, porque temos uma regras internas de como as coisas devem funcionar, quando são quebradas, é como se fosse uma ameaça aí mental para a gente das nossas regras. Mas também sentimos ela como uma ameaça física, né? Se alguém nos ameaça, podemos sentir raiva para nos defender. Né? A função da raiva, basicamente, é lutar. Né? Se você pensar na questão evolutiva, seria para você ficar preparado para lutar, né? Para enfrentar as situações, certo? Bom, e a raiva, né, ela pode ser expressada então como a pessoa falar estava com raiva, estava irritado, estava nervoso. Isso é muito comum, estava furioso, né, de certo modo incomodado e frustrado. Né? Muitas vezes a frustração ela gera muito um sentimento, uma emoção de raiva. A última emoção que vamos falar hoje, que essa é a mais importante, justamente isso, é o medo. O medo, né, basicamente, ela acontece quando sentimos perigo. Né? Quando algo causa na gente uma sensação de que aquilo é perigoso, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então tem um perigo, nós sentimos medo imediatamente. E o medo prepara a gente para a luta ou fuga, né, de certo modo, para que a gente se prepare, né, para lutar, para enfrentar. Isso tem todas as alterações do nosso corpo, né, nas reações fisiológicas do nosso corpo, hormonais e tudo assim, para a gente se preparar para lutar, né, ou para fugir, de certo modo, ou podemos também ficar paralisados, porque isso para às vezes deixar o evento perigoso, às vezes passar, né, de certo modo. A função do medo, como assim as outras emoções, é basicamente também para proteção. Né? Então, como disse, na situação de luta ou fuga, tem o perigo, temos todo esse processo do nosso corpo para nos proteger, né? Para lutar, para fugir ou ficar parado para deixar o perigo passar. E ele tem outra função também de preparação, de certo modo. Só que isso já está um pouco mais relacionado com a ansiedade. Mas, por exemplo, eventos, né, que podem tipo, vir a ser perigosos, nós sentimos um pouco de medo, sentimos ansiedade, né, para nos preparar para aquele evento. E como proteção, né, ele serve, por exemplo, para a gente não se jogar, né, de uma janela, né, coisa assim, para a gente não entrar numa jaula com um tigre, né, de certo modo. Se nós não sentíssemos medo, nós não impediríamos a gente de ter comportamentos um pouco destrutivos, né, de certo modo. E o medo, né, tipo, assim como as outras, pode ser expressado de várias maneiras diferentes também. Estava com medo, estava preocupado, estava tenso,
O tenso é muito relacionado com o medo, porque a pessoa fica mais assim, e estava ansioso. E é isso justamente por isso que eu estava falando das emoções. Porque como estamos falando da ansiedade, né, tudo bem que é relacionado com o estresse, a ansiedade é que está mais relacionada com o medo, tá certo?